a todos, o meu nome é Tiago Correia, este é o podcast Pandemia em Tempos de Saúde e hoje o tema é Pandemia por detrás da pandemia. E como convidada temos a Isabel Vitorino. Olá, Isabel. Olá, viva Tiago. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Olha, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite para estar aqui a falar sobre É um estes prazer. temas. Então fala-me um bocadinho de ti, para dar aqui uma introdução. Claro, muito bem. Então, para quem não me conhece, Isabel Vitorino, eu sou psicóloga de formação, psicóloga clínica. Já me formei há 21 anos, em 2000. Nem gosto muito de fazer estas contas, não é? Não, por acaso gosto porque estou à vontade com este tema. Exatamente. E formei-me em Psicologia Clínica, como eu disse, mas entretanto também fiz uma especialização na área da Psicologia dos Recursos Humanos, Psicologia do Trabalho e das Organizações. E eu diria que posso dividir a minha carreira, estes 21 anos, em 3 grandes fases, se tu quiseres. Na primeira fase eu trabalhei sobretudo como psicoterapeuta, psicoterapia, portanto, propriamente dita, não é? Aqui trabalhei com muitas perturbações alimentares, muitas perturbações do humor, problemáticas diversas, mas também com técnica de inserção social, trabalhei com problemáticas mais pesadas da exclusão social, do tipo pessoas sem abrigo, toxicodependentes, vítimas de violência doméstica, portanto, todas essas problemáticas. Depois, numa fase mais intermédia da minha carreira, trabalhei em empresas, sobretudo em organizações, mas sobretudo em empresas, grandes empresas, em desenvolvimento de líderes, quer através de formação, quer através de executive coaching. E numa fase mais recente, portanto de 2017 para cá, já como profissional freelancer, tenho trabalhado simultaneamente em empresas, eu tenho dado continuidade a este trabalho de desenvolvimento de líderes através de formação e de executive coaching, mas criei também este projeto da nutrição otimizada, que no fundo me traz até aqui hoje também, que basicamente visa ajudar as pessoas a emagrecerem, a terem mais saúde e a reverterem doenças através do estilo de vida e muito particularmente da alimentação que ingerem no seu dia-a-dia. E faço isto através de 3 maneiras diferentes. Por um lado, workshops em grupo, workshops quer presenciais, quer online, para trabalharmos estas temáticas da nutrição e da saúde. Por outro lado, acompanhamento individual, tanto através de consultoria nutricional como de de Health and Wellness Coaching. Da mesma maneira que o líder precisa das 2 coisas, a pessoa que quer ter saúde também beneficia com as 2 coisas, e ainda faço programas de bem-estar em organizações, portanto, promoção de bem-estar em empresas, para ajudar os colaboradores a serem mais saudáveis também. Eu creio que consegui resumir assim em 3 linhas aquilo que fiz ou tenho feito nestes 21 anos. Muito bem, muito bem. Então, como nós temos aqui este tema da pandemia por trás da pandemia, gostava que me falasses o que é então esta pandemia por detrás da pandemia. Ok, muito bem. Então vamos a isso. A pandemia por trás desta pandemia de Covid-19 é uma pandemia de que se fala bastante menos, não é? Mas que está ali a marinar o tempo todo. E é o quê? Estamos a falar do índice nunca antes tido na história da humanidade de excesso de peso e obesidade. 6 em cada 10 pessoas estão com excesso de peso ou obesidade. 6 em cada 10 adultos. Os números dos adolescentes também já não são nada simpáticos, mas 6 em cada 10 adultos têm excesso de peso ou obesidade. Diabetes, síndrome metabólica, síndrome dos ovários policísticos, cancros. Há imensos cancros que correlacionam com a obesidade. A obesidade é um fator predisponente para o desenvolvimento de doença oncológica. As doenças cardiovasculares, todas estas doenças ditas da sociedade moderna e que depois termina na última fase da vida, com as doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, o Parkinson, entre outras, não é? Então, todas estas doenças, por mais que pareçam de espectros completamente diferentes, elas têm, hoje a evidência científica é muito clara nisso, estas doenças têm todas uma mesma causa, uma mesma raiz, uma mesma base, não é? Que é a resistência à insulina do nosso corpo por parte das nossas células e a inflamação crónica generalizada. Eu gosto muito de distinguir inflamação aguda de inflamação crónica. Numa inflamação aguda, nós cortamos no dedo e o corpo, não é, desenvolve um batalhão de células que atuam aqui localmente e que
no espaço de 2, 3 dias, tu tens o teu dedo praticamente igual ou igual, não é? Portanto, o corpo está muito habilitado a lidar com inflamações agudas, pontuais. Nós evoluímos assim, não é? Éramos mordidos por um predador, o corpo sarava aquela mordida e passavam uns dias estava tudo bem. Nós evoluímos assim. Não evoluímos com este estado de inflamação crónica generalizada por uma insulina cronicamente elevada no sangue. E porquê é que a insulina está cronicamente elevada no sangue? Porque nós temos a glicose cronicamente elevada também. E porquê é que a glicose está cronicamente elevada? Porque nós comemos muito carboidrato e a toda a hora, não é? A toda a hora, desde que acordamos até ir dormir. 6 a 7 refeições por dia, pautadas de pão, doces de todo o tipo, farinhas, portanto, muito produto processado feito à base de farinha, açúcar, gordura trans, portanto, aqueles óleos que a indústria põe e que o corpo não reconhece como naturais. Então é desta pandemia que estamos a falar, de todas estas doenças que têm a mesma raiz, como eu disse. Sim. Eu, por acaso, achei curioso e tive aqui uma sinapse que, relativamente ao peso, tive pelo menos uma sinapse, relativamente ao peso, porque é curioso que já sabemos que os pacientes de Covid-19, a grande maioria, têm excesso de peso. É uma condição, tal como a questão dos diabetes, a hipertensão arterial, e é curioso sem ser curioso, que o peso, de facto, é um fator, não só para a questão do processo inflamatório, mas também da questão respiratória associada ao Covid-19. Sem dúvida, porque quando eu estou com excesso de peso ou obesa, eu estou a produzir citocinas inflamatórias a todo momento. Então, não há obesos saudáveis. Essa ideia de que, eu sou gordinho, mas sou saudável. Não é. E isto não é gordurofobia. Isto é, se quiseres, doençofobia. Não é? Eu luto, não é... Ou seja, eu não tenho nada em particular contra as pessoas acima do peso ou obesas. Eu luto contra o estado de doença em que elas estão, não é? Não há gordinho saudável, isto não existe. A pessoa gordinha, a pessoa com excesso de peso ou obesa está inflamada e por isso, como inflamada, o seu sistema imunológico está muito mais debilitado e ela está muito mais predisposta a todo o tipo de doenças. Eu sou saudável, também posso ter Covid? Sim, também posso ter, mas a probabilidade é Exatamente. muito menor. E falamos de probabilidade aqui, não é? Exatamente. Ou mesmo que me infecte, desenvolve sintomas muito mais próximos de uma constipação comum, de uma gripe comum, do que outra pessoa que está inflamada, não é? Estatisticamente falando, é menos provável uma pessoa saudável ter complicações tão elevadas como tem um paciente, claro, ou uma pessoa com excesso de peso. Por acaso faz-me lembrar essa questão de eu sou gordinho, mas sou saudável, como aquelas recomendações de beba um copinho de vinho tinto à refeição, que isso faz-lhe bem à saúde. Exato. Estamos a fugir aqui um bocadinho à questão fugimos à vontade. do peso e dos síndromes metabólicos, mas de facto o álcool nunca fez bem a ninguém. Então dizer que um copinho de vinho à refeição faz bem também é interessante. Olha, eu estava aqui a pensar... Já agora, se me permitir, só um comentário força. sobre isso. Tiago, está-te a falar uma pessoa que, sem quaisquer moralismos, não é? Uma pessoa que aprecia o seu copo de vinho de vez em quando, num jantar especial, um jantar diferente, uma festa, um evento especial, não é? Portanto, estamos a partir desse pressuposto. Não nego que de vez em quando bebo o meu copo de vinho tinto, que é a única bebida alcoólica que gosto. Agora, que aquilo me faz bem a alguma célula do meu corpo, evidentemente que não. O etanol, que é o princípio ativo do álcool, é uma toxina. Não há nenhuma única célula do meu corpo que use aquilo, não é? Temos os sulfitos e temos... Pode ter o resveratrol, o antioxidante, mas depois o resto... Isso é um bom argumento de venda para a indústria do vinho, não é? Mas se tu queres ter essa molécula no teu corpo, como as uvas, não é? Como as uvas, não. Vais à romã também. Exatamente, tu precisas de beber para aí 3 litros de vinho por dia para teres a quantidade de resveratrol que necessitas para cumprir com as tuas necessidades diárias, não é? Portanto, isso é um bom argumento da indústria do vinho. É uma toxina e aquilo que nenhuma célula usa, o etanol, e aquilo que nenhuma célula usa chama-se veneno, não é? Chama-se veneno. Portanto, não, desse ponto de vista, não nos iludamos, não é? Então, eu tinha aqui várias, já escrevi aqui algumas coisas, mas
quando falas de inflamação e que esse processo inflamatório está associado à alimentação, explica-me um pouquinho, assim, mais ao detalhe o que é que queres dizer com isso. Ok. Então, vamos lá ver. Se eu como carne, peixe, e aqui todo o respeito para quem faz a opção de não comer por questões de vegetarianismo, veganismo, estou a dar só a título de exemplo, não é? Se eu como carne, peixe, ovos, vegetais, o meu corpo sabe o que fazer. São alimentos de verdade, são alimentos que vêm da mãe natureza. O meu corpo, não é, sabe o que fazer com isto, porque nós temos 3,5 milhões de anos atrás de nós, evoluímos como humanidade ao longo de 3,5 milhões de anos, e temos uma genética preparada para metabolizar estes alimentos que vêm da mãe natureza. Se eu ponho cá para dentro panquecas, bolachas, bolos, pães, que são produtos processados, não é? O meu corpo, aquilo já sofreu. Se eu como um pão, por exemplo, vamos pensar num alimento do dia-a-dia da mesa das pessoas, não é? Se eu como pão, porquê que o pão é um alimento processado? Esse pão vem de uma coisa chamada farinha, e essa farinha vem de uma coisa chamada trigo, ou centeio, ou outro cereal qualquer. Então, o trigo ou centeio, sim, é um produto da terra. É pobre, é paupérrimo, mas é um produto da terra. Agora, esse trigo é submetido a um processo industrial de processamento e refinamento, transforma-se numa coisa chamada farinha. Essa coisa chamada farinha já perdeu os poucos nutrientes que eventualmente o pé de trigo pudesse ter. E depois ainda há outra indústria, que é a indústria do pão, que transforma essa coisa chamada farinha numa coisa chamada pão e lhe põe mais uns aditivos. Então, se for um pão de supermercado, aqueles empacotados, etc., está cheio de dextrose, maltose, intensificadores de sabor, reguladores de acidez, emulsionantes, edulcorantes, etc. Mesmo o pão do dia que as pessoas muitas vezes compram está cheio destas substâncias que o meu corpo diz assim, o que é isto? Não é? O que é isto? Se eu lhe der uma batata... Desculpa interromper, alguns desses são aqueles que aparecem os E's, não é? Exatamente, os emulsionantes, edulcorantes, é 320, é não sei o quê, é não sei o que mais, é isso mesmo. Então, quantos mais E's tiver, mais devemos fugir. Evidentemente. Então, o meu corpo, se eu lhe dou uma batata, estou-lhe a dar amido, é um amido celular, o corpo vai saber dividir aquele amido em glicose e vai aproveitar aquela glicose para alguma coisa. Se eu lhe dou amido extraído do pão, porque é o mesmo amido, tem sabores diferentes na boca, mas do pescoço para baixo, eu sublinho sempre isto, do pescoço para baixo é metabolizado da mesma maneira, amido, vai transformar-se em glicose no sangue, mas aquele amido do pão vem cheio de substâncias que o corpo diz assim, meu Deus, o que é isto? Eu não sei metabolizar isto. Isto começou a aparecer há 30 ou 40 anos na nossa alimentação, estas substâncias, e é preciso perceber, do ponto de vista evolutivo, 30 ou 40 anos não é nada. Nós não temos genes para metabolizar isto. Então, aquilo que o fígado e o rim, que são os órgãos nobres que nós temos de detox, não são os sumos detox, nem as plantas detox, é o rim e o fígado é que detoxificam o nosso corpo. Então, estes órgãos nobres trabalham para se verem livres dessas substâncias que nós pomos cá para dentro. Mas há partes que eles não conseguem, há partes que vão ficando acumuladas nos mais diversos órgãos, nomeadamente no tecido adiposo. E é isso que depois... Passa um ano, passam dois, uma diabetes demora 12 anos a estruturar-se. Ou seja, o corpo luta para manter a glicémia no intervalo ideal, para manter os níveis triglicéridos. Não? O corpo luta. Esta máquina perfeita em que nós vivemos luta muito. Não, um Alzheimer demora 30 ou 40 anos a estruturar-se. Então, quando falamos de inflamação, é isto, é um estado, imagina, é como tu teres uma coisa enlumbrando, estás a ver? Pões uma comida qualquer enlumbrando no fogão e aquilo pode estar mesmo no mínimo até, e parece que não está a acontecer nada, mas passado umas horas, não é? Tu tens a comida esturricada e o tacho esturricado, etc. Então, o processo de inflamação crónica é este, nós vamos nos inflamando com cada garfada, aquele copinho de vinho que achamos que faz bem, aquela sobremesa a seguir a cada refeição, mas um bocadinho de açúcar não faz mal, aquele pãozinho ao pequeno almoço, aquela barrita de cereal à meia da manhã, aquele pacotinho de bolachas enquanto estamos a ver televisão, que depois começamos com a primeira bolacha e vamos até ao final do pacote.
sim. É isso. Agora estava a imaginar os nossos ouvintes a pensarem assim, ok, então, e o que é que eu como ao pequeno almoço? Comida de verdade. Olha, tudo aquilo que vem da mãe natureza, carne, peixe, ovos, legumes, frutas, até mesmo batatas e arroz, isto é comida de verdade. O que vem da indústria, o que vem do supermercado, na maior parte dos casos, aí 80% do que está num supermercado ou num ponto de venda é a substância comestível. De uma vez por todas temos que aprender a distinguir comida de verdade, mãe Uhum. natureza. Substância comestível, madrasta indústria. Só aqui no Ocidente se institucionalizou que o pequeno almoço tem que ser uma coisa qualitativamente diferente das outras refeições. Porquê? Porque há um conjunto de indústrias que têm benefício nisso. Então, a indústria do pão, vemos a ideia que só começamos bem o dia se comermos pão. A indústria do fiambre, a indústria do leite, a indústria da aveia para as panquecas de aveia, a indústria do iogurte, a indústria do queijo. Um conjunto de indústrias que nos vendem a ideia de não, ao pequeno almoço, a indústria dos cereais de pequeno almoço, não, ao pequeno almoço você tem que comer outra coisa. Não, o meu corpo quer nutrientes. E nada destas coisas que eu citei, ou poucas destas coisas que eu citei agora, que as pessoas tipicamente comem ao pequeno almoço, têm nutrientes. Quando eu falo nutrientes, falo de vitamina A, B, C, vitamina E, falo de zinco, crómio, potássio, magnésio. Estas coisas que eu citei agora e que tipicamente as pessoas comem ao pequeno almoço, não tem nada disto, ou tem muito pouca quantidade. Então, O que é que tomaste ao pequeno almoço hoje? olha, nada, estou em jejum ainda e já treinei. Tu Olha, isso, acreditas que eu também estou em jejum? Ia-te perguntar, olha, eu estou em jejum, não comi nada ainda hoje. Ahm, Bom, o jejum também é é outro outro tema, tema é outro, quente. sim, É. mas então dá-me assim um exemplo ou dois, até mesmo para as pessoas, ok, então vou deixar de comer pão, vou deixar de, ou então o pão que eu como, aquele que compro no supermercado, eventualmente não será o melhor, então, mas o que é que eu como? O que Quero é que- tomar o pequeno almoço, o que é que eu como? Então, eu posso comer o resto do jantar ou do almoço do dia anterior, não há nada que o impeça, só a mente o impede, só a cabeça o impede. Eu posso fazer uma salada, posso comer o resto do salmão, do peixe que ficou no frigorífico do dia anterior. Eu posso fazer uns ovos mexidos, ou estrelados, ou escalfados, como eu quiser. O ovo é dos alimentos mais nutritivos do planeta Terra. Eu posso comer qualquer alimento que não me leve a insulina. Porquê? Porque eu estou, depois de ter dormido, estou com os níveis de insulina baixos e não me convém nada do ponto de vista metabólico, fisiológico, hormonal, ter logo um disparo de insulina no meu sangue. Eu posso comer frutas de baixo índice glicémico, como abacates, morangos, mirtilos, amoras, framboesas, esse tipo de frutas com pouco açúcar. Uhum. Eu posso fazer uma panqueca com, por exemplo, 2 ovos. Se eu gosto de panquecas, posso fazer 2 ovos e uma banana. Ok, estou a pôr uma fruta com muito açúcar, mas ainda assim o índice glicémico aqui é atenuado. A velocidade com que se transforma em açúcar no sangue é atenuado porque lhe estou a pôr a Sim. proteína e a gordura do ovo, se eu quero fazer uma panqueca. Então imagina, Diz. eu sou muito chato a interromper. Força, Então então. imagina, eu estava a pensar assim num pequeno almoço. Um bife de peru Uhum. com uma saladinha de alface e tomate e beterraba e um sumo de laranja natural. O que é que tu achas? Aí, aquilo que eu não recomendo é o sumo de laranja natural. Por Nem incrível que antes, nem pareça. antes nem depois. Nem antes nem depois. A fruta é para ser comida, não é para ser bebida. Tu sabes Ah, que os sumos de fruta, nomeadamente de laranja, estão entre as coisas que mais predispõem para a pessoa ter gordura no fígado e mais tarde cirrose, chamada cirrose não alcoólica. mesmo Hoje, aquele, o suminho feito em casa na o altura. suminho feito em casa na altura, tal e qual. Isso Porque, tinha. Dá que explicar isso. Não é fácil, não é? vou explicar. Então, a fruta tem vários açúcares presentes, não é? Açúcar tem frutose, tem glicose e tem sacarose. Dentro da própria, numa peça de fruta Sim, eu sim. posso encontrar estes três carboidratos em distintas proporções. Uhum. Quando eu como a fruta, quando eu como uma peça de fruta, não é? Eu estou a ingerir estes açúcares, mas estou a ingerir também a fibra. E parte do açúcar nem é absorvido pelo intestino, sai pelas fezes, e a outra parte
é absorvida, mas é absorvida um pouco mais lentamente por influência da própria fibra que eu estou a ingerir. Ora bem, quando eu bebo, e como uma peça ou duas de fruta, não é? Quando eu bebo um sumo de laranja, eu espremo ali 3 ou 4 laranjas, deixo a fibra do lado de fora e o que é que eu faço? Pego na frutose, glu, 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 não é? Estou a ingerir só o açúcar. Na realidade, estou a ingerir só o açúcar. Portanto, aquilo vai direto para a corrente sanguínea. A glicose e a sacarose ainda vai dar para utilizar sob a forma de energia, mas a frutose vai toda para o fígado, porque a frutose, tal como o etanol que falámos há um bocado, é outro veneno. Nenhuma célula do corpo usa frutose, não é? Então o desgraçado do fígado, que é um órgão de mais ou menos 2 quilos, fica ali com a responsabilidade toda de metabolizar a frutose que eu estou a ingerir sob a forma de sumo de fruta. Claro que se eu estou de férias num hotel e bebo um sumo de fruta é uma coisa. Se eu bebo sumo de fruta todos os dias... Pois eu, por acaso, lembro-me de ouvir dizer que nós somos o que fazemos 80% do tempo. Exato, exatamente. Porque eu não gosto, enfim, não gosto nem pratico o talibanismo da coisa, não é? Eu acho que um estilo de alimentação, para ser sustentável, ele tem que ter alguma flexibilidade e tem que incluir uma festa, um convívio, umas férias. Tem que haver alguma flexibilidade. 80-20, 80% do tempo eu cuido daquilo que como, do que ponho na minha boca, e em 20% do tempo eu permito-me uma coisa ou outra. Claro que aqui, atenção, estamos a falar em termos de regra geral. Eu acompanho algumas pessoas individualmente que têm questões de compulsão, não é? Ou que têm adição ao açúcar e não um transtorno de compulsão, mas apenas uma relação complicada com o açúcar, uma relação aditiva com o açúcar, e estes 20 que possam pôr por exemplo, comer uma sobremesa é o pontapé de saída, é o gatilho para a pessoa dar 3 ou 4 dias a tentar equilibrar-se. Não é? Sim, portanto, quando eu falo em 80-20, estou a falar para a população geral. Sim, não é? Mas cada caso precisa de ser visto individualmente. Então, eu agora também estava a pensar aqui noutra questão. O que é que tu pensas e o que é que da tua experiência, e o que é que eventualmente a ciência nos pode dizer, se bem que eu tenho alguma opinião relativamente à ciência, ainda há bocado em off estávamos a falar sobre isso, a ciência é super, mega importante, só que também temos que perceber que às vezes a experiência clínica nem sempre acompanha a ciência, mas então a pergunta seria, comer de 2 em 2 horas, o que é que tu achas? Olha... Esta pergunta, nós conversámos assim um bocadinho em geral do tema em si, esta do comer de 2 em 2 horas, acho que seria importante, porque há aquelas pessoas que acham que comer de 2 em 2 horas é importante, então pode ser ou não. Sim. Gostava da tua opinião. Então, eu posso te responder com base em ciência, mas até prefiro responder-te com base na nossa evolução, perspectiva evolutiva, não é? Sim. Recuemos, façamos um zoom, não é? Ganhemos perspectiva sobre estes 3,5 milhões de anos em que, desde os australopitecos até ao Homo sapiens sapiens que somos hoje, e vejamos quando é que o homem comeu de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Nunca, costumo dizer isso aos meus pacientes, desculpa interromper. Estou a sorrir precisamente por isso, que eu costumo dizer, os seus avós comiam de 2 em 2 horas, claro, e comiam carne ao almoço e peixe ao jantar. Claro que não. Desculpa interromper-te. Sim. Não, é isso mesmo, claro que não. Nós começámos a comer de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, quando, a partir da célebre pirâmide alimentar, que eu chamo a pirâmide alimentar da doença, não é? Dos anos 70, 77, do século passado, que nunca foi fundada em ciência, foi um acordo de partes interessadas. Isto não é teoria da conspiração, isto está tudo estudado, depois quem quiser eu posso enviar dados históricos sobre isto, que estruturou que na base da pirâmide alimentar deviam estar os 60% de carboidratos, não é? O Departamento da Agricultura do governo norte-americano da altura teve uma forte intervenção aqui. Evidentemente que o que está na base da pirâmide é batatas, massas, pães, portanto são tudo coisas
que implicam indústrias alimentares diversas e implicam a agricultura na base, né? Na produção do trigo, da batata, etc. Portanto, jamais esta pirâmide alimentar foi alguma vez evidente, portanto, baseada em ciência. Com isto, nós conseguimos esta coisa fantástica à escala mundial que foi engordar. Engordar, diabetes, adoecer, com doenças cardiovasculares em índices nunca vistos, com cancros nunca vistos, etc, etc. Então, e aí surgiu a recomendação de, não, se calhar comer 2 em 2 horas, comer menos de cada vez, pode ser uma forma de reverter o problema. Também a recomendação essa não foi baseada em ciência e que o desfecho está aí, não é? Quando comes de 2 em 2 horas e sobretudo se pões lá carboidrato, estás permanentemente a estimular a tua insulina. Porque quando tu comes uma gordura, não estimulas a insulina por parte do pâncreas. Quando tu comes uma proteína, estimulas um bocadinho de nada. Mas quando tu estimulas carboidrato, sob a forma de batata, arroz, grão, feijão, pão, croissants, bolos, bolachas, biscoitos, tu estimulas muitíssimo a tua insulina. Então, comer de 2 em 2 horas é criar as condições para criarmos esta pandemia, não é? De que começámos a falar de obesidade, de diabetes, de síndrome metabólica, etc. Okay. Não sei se respondi à tua pergunta. Sobre a recomendação Sim, eu estava a pensar aqui um bocadinho, porque eu estava a pensar até mesmo contra mim, que é, eu costumo dar esse exemplo. Antigamente ninguém comia 2 em 2 horas, não é? E as pessoas eram saudáveis dentro da sua realidade temporal, não é? Mas também pode haver alguém que me está a ouvir, e estava eu também a pensar nisso, que é, ok, então, mas antigamente não se fazia assim, mas a ciência evolui e pode-se ter percebido hoje em dia, não é? Com a evolução da ciência e com os estudos, que faz sentido comer 2 em 2 horas. Mas acho que já respondeste, não é? Porque, de facto, se formos comparar há 50 anos ou 60 anos atrás, se calhar o número de pessoas obesas era consideravelmente inferior ao que temos hoje em dia. Claro que sim. Por alguma razão, não será só pela questão de 2 em 2 horas, mas também pela alimentação em si, não é? A obesidade é um fenómeno contemporâneo, o aumento da obesidade é um fenómeno contemporâneo ao uso da pirâmide alimentar, ou seja, foi exatamente a partir do momento em que o mundo começou a comer com base na pirâmide alimentar, de 60% de carboidratos, que nós começámos a engordar com todas as doenças associadas. E o consumo dos carboidratos vai-nos gerar essa resistência, essa insulina permanentemente elevada no sangue, essa resistência à insulina. Porquê é que as pessoas às vezes dizem assim, mas eu ao fim de 2 horas tenho fome? Ao fim de 2 horas tenho fome porque eu tenho a insulina alta no sangue. Se eu fizer uma alimentação que não me estimula a insulina, eu não tenho fome, porque o que faz a fome é a insulina alta no sangue. A insulina é uma hormona obesogénica. Então, eu jamais vou emagrecer, e muito menos manter-me magra, manter-me no meu peso ideal, a estimular a insulina a toda a hora. Jamais. Posso fazer as contas que eu quiser. Jamais isso vai acontecer. Então, para quem nos está a ouvir e não tem conhecimento sobre a pirâmide alimentar, a pirâmide alimentar que nós conhecemos hoje em dia, ou que é vigente, tem como prevalência os hidratos de carbono? Continua ainda a ter, se incluirmos nos hidratos de carbono também as frutas, não é? Porque a pirâmide alimentar clássica, hoje é um círculo, mas depois mais ou menos vai dar ao mesmo, não é? Mas a clássica tinha uma base de batata, massa, arroz, pães, etc. Depois vêm as frutas, os vegetais, aliás, as frutas, e depois é que vinham as carnes, os peixes, portanto, a proteína. E porquê é que isto está errado, Tiago? É muito importante as pessoas perceberem isto. O nosso corpo não precisa... Nós, se passarmos uma vida inteira, desde o nascimento até à morte, sem ingerir um único carboidrato numa única refeição, nós temos todas as condições para crescermos, sermos saudáveis e termos uma vida plena, do ponto de vista de saúde. Nós não precisamos de comer nenhum carboidrato. Nenhum. Porque é verdade que alguns órgãos do nosso corpo precisam de um bocadinho de glicose, o açúcar no qual é transformado o carboidrato. Mas o nosso fígado tem a capacidade de produzir a glicose de que precisa.
O nosso fígado é autossustentável, é autossuficiente. Tanto que se eu estiver em jejum muitas horas, por exemplo, ontem fiz um jejum de 24 horas, não é? Quando eu fui jantar, eu tinha a glicose no intervalo ideal, entre 70 e 100. Então, se eu durante o dia inteiro não ingeri glicose, como é que eu tinha a glicose normal? Então obviamente mediste a glicose? Sim. Pela lógica, eu teria uma hipoglicemia. Não, o meu corpo, o meu fígado tem a capacidade de produzir a glicose que eu preciso. E tinhas quanto? Desculpa, eu não percebi. Em 83. E mediste a seguir a teres... Não, medi só antes. Então, eu não preciso. Agora, se eu não comer proteína, eu vou adoecer, porque a proteína é o macronutriente que faz tudo no meu corpo. A proteína dá-me os aminoácidos para criar o cabelo, a pele, para reestruturar as células, os órgãos, não é? Tudo, as enzimas, fazer enzimas, as hormonas, tudo no meu corpo é feito à base de proteína. Não é? A proteína é o macronutriente ouro, não é? E depois, pronto, lá está. Aqui, mais uma vez, todo o respeito por quem opta por não comer fontes de proteína animal, não é? Sim. Mas a proteína vegetal, de origem vegetal, presente numa pequena parte, numa ínfima parte no feijão e no grão, não é a mesma coisa, não é uma proteína completa, não tem os 9 aminoácidos essenciais que estão presentes na proteína de origem animal. Porque lá está. Os veganos têm que comer muito mais para conseguir ter a mesma proteína que nós ingerimos num bife do lombo, por exemplo, com 100 gramas ou 200. E tem que suplementar de maneiras, com produtos, com, por exemplo, proteína de ervilha e coisas assim, não é? Que são produtos que acabam por ser produtos processados. Mas apesar da ervilha e do feijão terem uma percentagem de proteína, eles continuam a ser sobretudo carboidrato, mas têm um bocadinho de proteína, a questão que se coloca a seguir é da absorção, não é? Da biodisponibilidade e absorção. Quanto dessa proteína processada, como aquelas pessoas que bebem whey protein, essas coisas, sim. Quanto dessa proteína processada o meu corpo consegue absorver. Então, agora pegando aqui um bocado neste tema, acho que vem no seguimento. Há muitos mitos nutricionais, não é? Nós temos uma ideia, já falámos aqui de alguns, não é? Temos a ideia, vamos comer 2 em 2 horas, devemos comer 4 ou 5 ou 3 ou 4 peças de fruta por dia. Fala-me aqui um bocadinho dos mitos, aquelas coisas assim mais genéricas. Mais comuns. Sim, fala-me um pouquinho. Bom, de facto, esse do comer 3 em 3 horas é dos mais comuns. A questão do pequeno almoço como a refeição mais importante do dia. Não, nós devemos ter uma alimentação de frequência alimentar baixa, não é? Portanto, se eu de manhã não tenho fome, não devo comer. A minha biologia é que sabe. Quem sou eu? Quem é a minha mente para decidir que agora é hora de comer? São 9 da manhã, é hora de comer. Não, o meu corpo é que sabe. Não digas isso, Isabel, porque eu tenho fase em que me apetece estar a comer o dia todo. Se o meu corpo, se a minha biologia diz que sim, não me digas que eu tenho que seguir a biologia. Mas aí, quando te apetece estar a comer o dia todo, não é fome fisiológica, é outra fome. É fome social, é fome emocional, é assim. Sim. Ou então, lá está, a insulina bastante elevada, que dá esse craving por comida a toda hora. Fome fisiológica, não. Fome fisiológica é one shot. Tu sentes fome, tu alimentas-te e ficas saciado porque o corpo fica a metabolizar aqueles alimentos que tu meteste lá para dentro. Mas eu estava a brincar, mas de facto podemos pensar nisso, que é de facto, eu tenho fome, não vou comer porquê? Mas se calhar a pessoa não percebe que é como tu estavas a dizer, não é? Essa fome não é uma fome fisiológica, é também aqui um pouco relacionado com a questão emocional e mental. Muitas vezes a pessoa come ou para celebrar, come porque conseguiu um objetivo qualquer, não é? Como forma de celebração. Outras vezes é como porque está triste, como porque está zangada, como porque está ansiosa. Agora comem porque estão isoladas em casa e não têm mais nada que fazer, ou estavam até há bem pouco tempo fechados em casa.
comem por uma necessidade de gratificação imediata e por ausência de outras fontes de prazer e de gratificação na vida, não é? Usam a comida como instrumento de gratificação imediata e constante. Isto leva-nos a outro conceito que se calhar dava outro podcast, que é o conceito de antifragilidade. Nós hoje somos uma sociedade tão adicta ao conforto, ao bem-estar, à gratificação, ao prazer, a todo momento temos um apego a estas coisas, não é? E é preciso trabalhar um bocadinho o contrário, uma atitude de antifragilidade, eu expor-me a situações que me causam algum desconforto para eu progredir, porque aquilo que não me mata torna-me mais forte, não é? Eu não preciso fazer jejum para estar magra, mas o jejum leva-me a testar os limites, não é? Leva-me a superar barreiras, leva-me a um autocontrole muito maior e por aí vai. Mas isto seria tema, se calhar, para outro podcast. Estavas a falar, já estava a pensar em 2 temas só da tua resposta, mas vamos aos mitos. Sim. Então, o pequeno almoço não tem nada de ser a refeição mais importante do dia. A refeição mais importante do dia é aquela que eu faço quando tenho fome de verdade. Pronto. E quando dou micronutrientes e macronutrientes ao meu corpo. A ideia de que a gordura engorda, talvez porque gordura no corpo e gordura da comida é mesmo substantivo, as pessoas confundem e acham que a gordura engorda. Não, o que me engorda é o carboidrato, é muita glicose no sangue e muita insulina elevada, porque, como eu disse, a insulina é obesogénica e quando eu tenho a insulina alta no sangue, a insulina alta no sangue dá duas orientações ao corpo. Diz assim, agora é a hora de levar esta glicose toda para as células e, por outro lado, diz assim ao tecido adiposo, olha, agora tu que estás aí armazenado, tu, gordura que estás aí armazenada, deixa de estar aí armazenada. Portanto, quando eu tenho insulina alta no sangue, eu não consigo usar a minha própria gordura. Então temos as pessoas gordinhas, acima do peso e com uma fome tremenda, a necessitarem de comer a cada 3 horas, não é? Por causa disto. A gordura não nos engorda, a não ser que ela seja comida com carboidrato. Para que a natureza separa as duas coisas, não é? A natureza, quando o alimento é alto em carboidrato, é baixo em gordura e ao contrário, por exemplo, a batata é alta em carboidrato, não tem gordura, o abacate é alto em gordura, não tem carboidrato, mas o homem, na sua imensa sabedoria, faz o quê? Junta o carboidrato com a gordura, torna o produto altamente palatável e aditivo e aí vai-nos engordar. Quando eu como batata frita, carboidrato com gordura, quando eu como gelado, açúcar com gordura, quando eu como pizza, carboidrato com gordura. Então, essas coisas, sim, vão-me engordar. Outros mitos, se quiseres ligar ao tema do jejum, a ideia de que o jejum faz mal, mais uma vez, é olhar para a nossa história, não é? Os nossos antepassados, até mesmo os nossos avós, nem é preciso ir tão longe, eles não iam, mas os nossos antepassados, sobretudo das cavernas, não iam caçar depois de terem comido um pequeno almoço refastelado de pão, sumo de laranja, queijo, panquecas, não é? Eles iam caçar em jejum, jejuavam vários dias porque nem sempre a caçada era produtiva e evoluíram bem, muito obrigada, não é? Portanto, evidentemente que o jejum não faz mal, nós estamos preparados para nos alimentarmos, frequência alimentar baixa, com períodos com janelas de jejum grandes. Inclusivamente, uma das maiores autoridades no estudo e tratamento do cancro a nível mundial diz-nos que, do ponto de vista de prevenção de cancro, toda a gente devia fazer uma semana de jejum por ano, 7 dias de jejum por ano. Assim seguidos, 7 dias seguidos. Seguidos, sim. E porque nós temos centenas de milhares de calorias acumuladas. Tu e eu, Tiago, que somos magros. Eu magro não sou magro. Não digas isso. Pronto, estamos dentro do peso, do nosso peso, não é? Isso é porque a câmara só dá daqui para cima. Se fosse daqui para baixo, ias ver que eu não estou nesse espectro. Pronto, mas mesmo, quero dizer, mesmo uma pessoa dentro do peso ideal tem centenas de milhares de calorias acumuladas. Portanto, nós conseguimos perfeitamente passar 7 dias sem comer. Não estamos habituados a fazê-lo e à primeira incomodidadezinha com um bocadinho de fome, somos a dizer, ai que eu não aguento isto, e pimba, um bocado de pão. Não é? Sim, então eu estava aqui a pensar, existem os céticos, não é? E existem os renitentes, as pessoas são céticas, não, isto não funciona. Os renitentes, aqueles que, isto talvez, mas não sei. E depois existem aqueles que se baseiam na ciência para demonstrar que isto está certo ou não está. Então, a ciência mostra, ou a ciência que existe mostra que, de facto, o jejum não só não
é mau como é benéfico para a nossa saúde? Tal e qual. O jejum não só te promove a tua saúde, porque te faz uma limpeza celular, um fenómeno que se chama autofagia, reciclagem de organelas nas células, não é? O corpo, quando não está a alimentar-se, o nosso sistema imunitário está muito focado no intestino, não é? Tem ali as tropas principais, 70% a 80% no intestino. Quando não nos estamos a alimentar, o sistema imunitário dedica-se a tarefas de limpeza, restauro, reparação. Portanto, o jejum ajuda-te muito, não só na otimização da tua saúde, como na reversão de doenças. Por exemplo, sei lá, eu posso citar inúmeros profissionais que conheço que deixaram de usar praticamente medicamentos ou usam medicamentos pontualmente no tratamento dos seus doentes e usam o jejum intermitente e a alimentação baixa em carboidratos, nomeadamente a cetogénica, para reverter casos de síndrome metabólica, gordura no fígado, a diabetes. A diabetes tipo 2 é uma doença totalmente reversível. Esse é outro mito, é o mito que a diabetes tipo 2 é uma doença crónica, progressiva e irreversível. Se eu continuar com os mesmos hábitos, evidentemente vai ser crónica, progressiva e irreversível. Mas se eu mudar a alimentação, se eu cortar o carboidrato, o que é diabetes? Excesso de glicose no sangue e insulina cronicamente elevada. Vamos sempre parar ao mesmo. Se eu reverter esse estado, eu reverto a diabetes, evidentemente que sim, não é? Portanto, isto para dizer, evidente, e olha, mais uma vez, os estudos que quiserem, está bem? As pessoas que nos possam estar a ouvir, os estudos que quiserem, tenho resmas deles, que mostram os benefícios não só em termos de otimização de saúde, como de reversão de doenças e biomarcadores de doença. Quando eu tenho os triglicéridos alterados, eu posso ainda não estar com um diagnóstico, não é, de uma doença já instalada, mas é um biomarcador alterado e o jejum ajuda-me nisso. Claro, é evidente, se eu não me estou a alimentar, por exemplo, se eu estou com glicose, excesso de glicose no sangue ou excesso de insulina no sangue, se eu não me estou a alimentar, o meu corpo os meus órgãos precisam de 24 horas de energia, certo? Os meus órgãos não fazem férias, nem dormem, nem fazem sabática, nem vão de fim de semana. Eu, quer esteja acordada em vigília, quer esteja a dormir, o meu corpo precisa de estar ligado à energia, precisa de energia 24 horas por dia. Mas eu não preciso de me estar a alimentar 24 horas por dia. Só preciso é de dar acesso, preciso que o meu corpo tenha acesso às minhas reservas. Como é que o corpo tem acesso às reservas? Com a insulina baixa. Não é? Então é evidente que se eu não me estou a alimentar, o corpo vai baixar os níveis de insulina e vai consumir a glicose primeiro, o glicogênio depois, armazenado no fígado e nos músculos, e a gordura acumulada depois, que eu tenho cá. É evidente que sim. E eu com isso emagreço, eu com isso reverto uma síndrome metabólica, uma diabetes. Olha, não imaginas, ainda há pouco tempo entrevistei a doutora Janaína Conan, que é uma especialista, ela é endocrinologista, mas especializou-se por estudar a relação entre a alimentação e o cancro. A quantidade de evidência científica que está aí a sair, que tem saído nos últimos anos, sobre o quanto uma alimentação cetogénica e o jejum intermitente são, se não causas principais, ainda não podemos dizer, mas pelo menos excelentes coadjuvantes no tratamento dos mais diversos cancros, não é? Câncer da mama, do útero, os mais diversos cancros. Claro que sim. Então, Tiago, o cancro alimenta-se de glicose. Se eu não meter glicose cá para dentro, o meu fígado produz aquela que eu preciso, claro, mas não tenho tanto alimento para o cancro como se eu estiver sempre a alimentar-me de pão, batatas, massa, arroz, doces. Não é? Sim. Diz-me uma coisa, o jejum e os diabetes. Então nós temos um paciente, bom, vou falar de paciente. Temos um paciente que tem diabetes e ele ouviu dizer que fazer jejum que é ótimo para ele. Mas o médico, eventualmente, disse, não, você é doido, não faça isso. Uhum. Então o jejum aqui na questão dos diabetes. Que prudência é que deve existir ou o que é que se pode ou não fazer? Certo. Se a pessoa tiver a fazer uma alimentação com grande quantidade de carboidratos ainda, isto é, o seu arroz, a sua batata, o seu pão, a sua fruta,
e começa a fazer jejum de um dia para o outro, essa pessoa diabética, ou com diabetes, que eu nem gosto de dizer diabética, gosto de dizer com diabetes, porque é uma condição, ela pode reverter essa condição se ela quiser. Sim. Se a pessoa com diabetes que está a fazer uma alimentação de 6 vezes ao dia com um bocadinho de carboidrato em todas as refeições, porque eventualmente algum profissional de saúde recomendou fazer assim, essa pessoa corre sérios riscos de ter uma hipoglicemia. Porquê? Ao ter a insulina alta no sangue, provocada por essa glicose, por esse carboidrato, essa pessoa não consegue ir às suas reservas. Então, no dia seguinte, pode ter suores, tremuras, desmaios, não é? Pode ter todos aqueles sintomas da hipoglicemia, pode passar mal. Agora, a primeira coisa que a pessoa com diabetes tem que fazer antes do jejum, aliás, qualquer pessoa antes do jejum deve corrigir a alimentação. Comida de verdade, focada em poucos carboidratos. Não é? A batata e o arroz são alimentos de verdade, mas não ajudam nestes processos. Portanto, tirar tudo aquilo que sejam carboidratos, ou quase tudo que sejam carboidratos. E quando eu estou a fazer uma alimentação já baixa em carboidratos, já estimulo pouco a insulina, então sim, eu estou em condições, pessoa com diabetes ou pessoa saudável, estou em condições de começar a introduzir uma prática de jejum intermitente, que até normalmente é uma coisa natural. Quando eu como pouco carboidrato, eu naturalmente tenho menos fome e, portanto, naturalmente sou capaz de fazer jejum. Ok. Eu estava aqui a pensar, de facto, na questão da segurança, não é? E aqui vai ser quase mais um comentário e uma sugestão do que propriamente uma pergunta, mas também gostava de saber o que é que tu achas. Claro. Que é que, de facto, fazer aqui a ponte para estes detalhes que tu falaste, relativamente aos carboidratos, etc., mas também percebermos que podemos, eventualmente, quem é diabético, desejar fazer este jejum e esta preparação para o jejum, mas sempre em ligação com o seu médico assistente. Evidentemente, até porque muitas vezes a pessoa com diabetes está a tomar, às vezes está a injetar já insulina, às vezes o estado já está tão avançado, está a tomar antidiabéticos orais. E se a pessoa começa de repente a fazer uma alimentação que lhe reduz a glicose no sangue e continua a tomar esses antidiabéticos orais, os próprios medicamentos que está a tomar podem gerar a hipoglicemia desejada. Portanto, evidentemente que a pessoa com diabetes deve procurar um profissional de saúde que conheça da investigação recente das últimas décadas que existe sobre os benefícios da alimentação baixa em carboidratos e do jejum intermitente no diabetes, tá? Na reversão do diabetes. A pessoa deve procurar um profissional que conheça esta investigação e desenhar a estratégia. Ok, eu vou começar esta alimentação agora, qual é o ajustamento de medicação que vamos fazer? Evidentemente que sim. E nunca fazê-lo de forma autónoma e sem aconselhamento médico. Exatamente. Há muita gente a fazer isso e às vezes corre bem, mas às vezes não corre bem. Então, não. A hipoglicemia que a pessoa com diabetes pode ter quando começa a fazer jejum não tem a ver com malefícios do jejum, tem a ver com o facto de continuar a tomar a mesma dose de medicamentos, que essa sim lhe vai baixar a glicose no sangue a um nível que a pessoa se sente mal. E depois a conclusão é, o jejum não funcionou. O jejum, não foi o jejum. Foi ter começado a fazer jejum e não ter ajustado a medicação. Sim. Claro que sim. Então, agora saltando aqui um bocadinho o tema, mas penso que já abordámos um pouquinho há pouco, que é a questão da alimentação e a saúde mental. Neste caso, a alimentação que nós fazemos e o equilíbrio ou não que podemos ter a nível mental. O que é que tu nos podes acrescentar? Olha, eu posso citar uma pessoa que também entrevistei aqui há uns meses, que ele é psiquiatra, o Dr. Regis Chachamovic, e ele, na conversa que teve comigo, dizia assim a brincar, não é? Olha, a ciência confirma, o cérebro faz parte do corpo. O que é que ele queria dizer com isto? Se qualquer órgão do meu corpo é influenciado pelo que eu como e pelo que eu bebo, como é que o cérebro não há de ser?
Se eu tenho resistência à insulina e glicose a mais do pescoço para baixo, evidentemente que eu tenho resistência à insulina e glicose a mais do pescoço para cima. Não é a propósito de nada que o Alzheimer é considerado já hoje a diabetes tipo 3, não é? Porque é uma resistência à insulina do cérebro, ou seja, há muita glicose disponível, mas as células do cérebro dizem não queremos mais glicose. E como a insulina, como as células estão resistentes à insulina, elas portanto, no fundo, estão com fome, estás a ver? É o fenómeno de estar com fome no meio de tanta glicose disponível. Porque a insulina funciona como uma chave para abrir as células. Sem insulina, as células ficam na corrente sanguínea, sem insulina, a glicose fica na corrente sanguínea e não entra para as células. Portanto, este fenómeno da resistência à insulina é grave por causa disso. Então, se eu estou inflamada no meu corpo, o meu cérebro também está. E hoje está a surgiu nos Estados Unidos e já se está a espalhar um bocadinho. Aqui em Portugal ainda não ouvi falar nisto, mas, enfim, tenho fé que se venha a falar, na chamada psiquiatria nutricional, que é aquela psiquiatria, e eu espero que psicologia também, que não olha apenas para o sintoma e prescreve um medicamento, por exemplo, depressão, ok, serotonina baixa, toma um antidepressivo, fluoxetina, não é? Mas que olha para o que é que a pessoa está a fazer do ponto de vista de alimentação e de hábitos de vida que estão a gerar aquela serotonina baixa, não é? Porque serotonina é produzida em 70% a 80% no nosso intestino. Será que o intestino não tem nada a ver com a alimentação? Evidentemente que tem, não é? A prática clínica mostra que quando a pessoa com depressão, portanto, com as perturbações do humor, não é? Depressão, ansiedade, às vezes pânico até, não é? Altera a sua alimentação com uma alimentação mais baixa em carboidratos, ela naturalmente melhora. Os níveis de ansiedade diminuem, os níveis de depressão diminuem. Então, isto é uma observação que a gente vê na prática clínica, nos acompanhamentos. Mas, claro, a gente pode pensar naquelas perturbações mais, por exemplo, na epilepsia, no autismo, no Parkinson, no Alzheimer, todas estas doenças, há investigação, o que tu quiseres, eu envio, mostra a melhoria destas doenças a partir da alimentação baixa em carboidratos. Aliás, é preciso lembrar que a chamada alimentação cetogénica, que é uma alimentação alta em gordura, moderada em proteína e praticamente nada de carboidrato, portanto é só o carboidrato, o resquício de carboidrato presente nos vegetais. Essa alimentação foi criada em 1920, há 100 anos atrás, para a epilepsia. A alimentação cetogénica de que tanto se fala hoje nem sequer foi criada para emagrecimento ou para uma diabetes, ou foi criada para doença mental, doença cerebral. Só que depois, claro, a indústria farmacêutica desenvolveu os antiepiléticos, né, os medicamentos, os fármacos, e as pessoas, claro, é mais fácil tomar uma pílula do que ter hábitos de alimentação saudável. Mas é preciso lembrar isto. Portanto, evidentemente que estas doenças neurológicas e psiquiátricas se beneficiam muito com a alimentação. E depois há a questão das perturbações alimentares, muito conhecidas, as anorexias, bulimias, o transtorno de compulsão alimentar. É preciso dizer que não é a alimentação que gera estas doenças. Estas doenças, as chamadas perturbações alimentares, têm uma base emocional de autoestima, da maneira como eu me vejo. Por exemplo, a anorexia tem uma coisa chamada desmorfofobia. A pessoa percebe-se a ela própria muito mais gorda do que aquilo que é na realidade. Portanto, há ali distúrbios emocionais. Mas, quando uma pessoa tem uma bulimia ou uma anorexia ou um transtorno de compulsão alimentar e a pessoa come comida lixo, né? Os pães, os bolos, as bolachas, não sei o quê, pode desencadear episódios de compulsão por causa das características do que eu estou a meter na boca. Estou-me a fazer entender? Sim, Claro. Ninguém tem compulsão alimentar com brócolos ou com peixe. Eu nunca vi isso. Se alguém alguma vez viu, não é? Com comida de verdade, com vegetais, ninguém tem compulsão alimentar. É muito interessante a gente observar isto, não é? Bom, pode ter não a compulsão alimentar, mas pode ter aquele foco tão grande na alimentação saudável
que acaba por ter uma compulsão, sem ser aquela compulsão para a alimentação menos boa, mas uma compulsão para se alimentar bem, e as calorias e o biológico, e isso também começa a acontecer, não é? É verdade, estás a falar da chamada ortorexia, não é? Que é a pessoa canaliza ali todas as suas energias para comer, portanto, é outra neurose, não é? Outra forma de neurose, para comer o mais saudável possível, Sim. orgânico, tal, pronto. Isso é outro distúrbio que tem ali, toca ali, às vezes, em alguns aspectos, toca com a própria anorexia. E também, claro, é outra forma de descompensação, não é? Mas a base é mental aí, né? As questões emocionais, psicológicas. Agora, a alimentação pode desencadear episódios, não é? Eu por acaso ia só comentar e fazer-te uma questão, que é, nós temos um paciente à nossa frente que notoriamente tem alguma, bom, não sei como é que eu ia usar a expressão, tem um equilíbrio alterado, ou alguma disfunção emocional, distúrbios emocionais, e que de facto também tem a questão alimentar pendente, isto é, então alimenta-se mal e a mente também não está propriamente bem, ou o melhor possível. O que é que se faz em primeiro lugar? Ou faz-se em simultâneo? Qual é a tua opinião? Ok, então, eu posso dizer como é que eu fui preparada para trabalhar e posso dizer o que é que eu faço hoje. Na faculdade de Psicologia, eu posso dizer que nem uma palavra sobre alimentação. Não é? É como se isso... Hoje admito que já possa ser diferente, admito que sim, mas há 21 anos atrás, quando eu me formei em Psicologia, licenciaturas de 5 anos, na altura, nem uma palavra sobre o tema. E os médicos, as pessoas que se formam em Psiquiatria, dizem a mesma coisa, e os outros médicos dizem a mesma coisa. Nós não temos formação em nutrição. Pronto. Quando eu hoje me chega às vezes até em processos de coaching, de Health and Wellness Coaching, quando tenho alguém com perturbações emocionais diversas, eu começo sempre por aqui. Não é? Eu começo sempre por aqui, porque começo sempre pela alimentação, quero dizer, começo sempre pela base, pela fisiologia, porque a alimentação pode não corrigir tudo, mas dá assim, tu sobes logo os primeiros degraus, da escada, porque, sei lá, repara, tu quando tomas um medicamento, esse medicamento opera num mecanismo fisiopatológico, não é? Por exemplo, tomas fluoxetina, aquilo inibe a recaptação da serotonina, pronto, tens ali um efeito sobre a serotonina, é um medicamento para um efeito. Quando tu comes um alimento de verdade, aquilo são múltiplos, indescritíveis os benefícios em cada célula do teu corpo que aquele alimento vai ter, não é? Então, a ciência à data de hoje nem consegue descrever a multiplicidade de efeitos que um alimento tem, porque um alimento não é só uma molécula isolada, é uma combinação sábia de moléculas que a natureza criou, não é? Então, eu hoje começo sempre pelo estilo de vida. A alimentação é um ponto, não é, que tem uma dimensão enorme, mas não só. A hidratação, o jejum, o sono. As pessoas hoje têm um sono de péssima qualidade, não é? Nós, claro, a própria falta de sono, ou sono de má qualidade, aumenta a resistência à insulina. Mesmo que eu nem coma muito carboidrato, eu tenho maior resistência à insulina, as minhas células têm maior resistência à insulina, se eu, por exemplo, dormir mal. E há pessoas que, ainda esta semana, uma cliente dizia, eu já para aí há uns 6 anos que não durmo bem. Desde o meu primeiro filho, nascimento do meu primeiro filho, nunca mais dormi bem. 6 anos? 6 anos a dormir mal, não é? Mas temos o sedentarismo, porque se por um lado nós nunca tivemos tanta oportunidade, academias, ginásios, ofertas disto, ofertas daquilo para fazer desporto, por outro lado nunca fomos tão sedentários, porque as nossas profissões são profissões que estimulam o sedentarismo, provavelmente até já leste também sobre isto, que uma pessoa que faça 1 hora de exercício físico num ginásio estruturado por dia, se estiver todo o dia sentada em frente ao computador, como nós estamos, é considerada sedentária na mesma. Sim. Porque não tem uma atividade física, não se movimenta ao longo do dia. Então, tudo isso são fatores de inflamação, não é? Que contribuem para esta inflamação. Então,
para ir direto ao grano, cuidar do estilo de vida e depois pode ser que haja ali questões de autossabotagem, de autoestima, de autoeficácia, também para trabalhar, de ordem mais emocional e psicológica. Mas o estilo de vida... E aí entra outros profissionais de saúde, não é? Eu posso trabalhar em rede, sim, pode haver casos... Sim, no teu caso é diferente, não é? Como tu tens formação em psicologia, é diferente, mas no caso dos profissionais... Aqui, este meu comentário é mais para alertar, porque cada profissional de saúde tem as suas competências e muitas vezes há profissionais que, por desconhecimento, e eu acredito que não seja por mal, tentam tratar isto, tentam ajudar o paciente em tudo e fazer tudo, e temos que perceber que temos limites e que existem os médicos e outros profissionais de saúde. E esta é a minha pergunta seguinte, que é se tu achas que faz sentido, podendo não concordar na íntegra ou em parte com aquilo que às vezes os médicos conseguem fazer em certas áreas, como a questão dos distúrbios alimentares, se não é importante, de facto, informarmos o paciente que deve ir ao seu médico, porque eles às vezes perguntam, não é? Mas eu posso falar ao meu médico que estou a fazer este acompanhamento consigo. O que é que tu achas? Claro que sim. Tiago, eu própria tenho essa iniciativa. Por exemplo, quando eu começo um processo de coaching com alguém, coaching para saúde e bem-estar, imaginem a situação clássica, a pessoa quer emagrecer ou a pessoa tem uma diabetes e ouviu qualquer coisa que o jejum e que a alimentação podem ajudar e quer perceber melhor o mecanismo. Isto é a situação clássica, eu diria que 70% ou 80% dos casos que eu acompanho são assim. Eu sou logo a primeira pessoa a dizer, olha, como é que estão as suas hormonas? Os seus níveis hormonais? Como é que estão os seus níveis de nutrientes? O seu corpo tem magnésio, zinco, crómio, tem vitamina D, tem vitamina A, tem vitamina E, como é que isso está? A pessoa normalmente não sabe. Ia-te perguntar também isso a seguir, se ias por aí. A pessoa não sabe, então vamos começar por aí, lá está, este trabalho de base da escada para cima. A gente vai às questões emocionais, a gente chega à compulsão, a gente chega à adição pela bolacha, e a todas as causas que estão por trás do uso da alimentação como mecanismo de gratificação. A gente chega lá, mas primeiro vamos ver, porque, por exemplo, níveis baixos de crómio, de magnésio, dão um craving por doces enorme. Então a gente vai estar a trabalhar a causa emocional da descompensação e não trabalha à base. Só que depois eu tenho, em Portugal, dois médicos que recomendo, e é para lá que eu encaminho as pessoas, porque eu sou atendida por eles, sei o trabalho que eles fazem, que é de qualidade, e sei que praticam uma medicina integrativa e analisam a pessoa como um todo, independentemente da área de especialidade deles. Num caso é a minha ginecologista, ela trabalha, ela pede-me um check-up, faz-me um check-up anual, de tudo, minerais, vitaminas, tudo. E ela trabalha com aqueles mapas todos à frente. E quando é caso para repor alguma vitamina, repomos alguma vitamina, repor alguma hormona, repomos alguma hormona. E com esses níveis hormonais repostos, começamos a trabalhar, vamos para uma dimensão mais mental, mais psicológica, mais agora, emocional. Não é? Imagina que já te aconteceu teres algum complexo vitamínico ou alguma vitamina após essas análises em déficit? Já. E como é que suplementaste? Foste à alimentação ou foste ao comprimidinho? Fui a suplementos recomendados, portanto, mandados fazer à minha medida pelo próprio profissional. Sim. Então não és apologista que se tente ir ao alimento em vez de ir ao comprimidinho? Às vezes não é suficiente, não é? Porque nós também, uma coisa também é verdade, a alimentação hoje tem uma densidade nutricional menor. Não é? Isso, a gente não pode escamotear que o que nós compramos, a não ser que consigas uma fonte orgânica de tudo e tal, mas os solos também não estão tão férteis, os solos não descansam o tempo que deviam descansar para ganharem os minerais, recuperarem os minerais e poderem mandar esses minerais para as plantas. Hoje nós temos uma cultura intensiva, inclusivamente os orgânicos, o terreno está sempre a produzir, não é? Produto orgânico. Portanto, a densidade de minerais não é a mesma que nós encontrávamos nos alimentos da natureza há umas décadas atrás.
Não sei se é bom, se é mau, é o que nos cabe viver, é a época que vivemos. Portanto, às vezes, eu considero que nós, em 70%, 80% dos nossos nutrientes, ou até eventualmente mais, este número estou a dizer um pouco de cor, nós conseguimos pela alimentação. Comida de verdade, não é comida que vem da indústria, é comida de verdade, da mãe natureza, conseguimos por aí. Mas, por esta via, não é? Porque o peixe já nem todo é de mar, e quando é de mar, às vezes traz uns metais pesados que vão nos roubar nutrientes. Ou seja, temos a carne já nem toda é de pasto, muita carne é de cultura, produção também industrial. Então, e uma carne que vem de produção industrial vem com muito mais farinha. A vaca ou o animal comeu muito mais farinha do que um animal que esteve no prado. Então, isso tudo. Portanto, sim, se for necessário suplementação, sim. Agora, eu nunca recomendo que as pessoas vão às farmácias e comprem esses suplementos de cálcio ou de não sei o quê. Porque a pessoa não mediu se precisa. Não é? A pessoa não mediu, isso em primeiro lugar. Depois, a pessoa está a tomar um mineral, mas muitas vezes esse mineral precisa de outros tantos para ser absorvido. O caso clássico é o cálcio. A pessoa toma cálcio e o cálcio é um mineral preguiçoso, ele não chega ao osso sem a ajuda do magnésio, do zinco e da vitamina K2. Ele precisa de outros minerais para chegar ao osso, não é? Então, se eu me ponho a tomar cálcio, sem os outros minerais estarem no seu melhor nível, o que é que acontece? O cálcio começa literalmente a calcificar nas artérias. É mais uma das causas da aterosclerose e eu continuo com osteoporose, com perda de cálcio nos ossos. Estão a fazer entender? Sim, sim. Estava a pensar aqui na questão de... Pode ser um bocadinho complexa e quando nós nos queremos alimentar bem, e é algo que eu costumo ouvir muitas vezes em clínica, que é, ok, então eu já sei o que é que tenho que fazer, já sei que tenho que me alimentar desta forma, já tenho que eliminar isto, posso incluir isto, etc. Então onde é que eu agora vou buscar os alimentos com os nutrientes necessários, não é? Porque eu já sei o que é que eu posso fazer, mas de facto o vegetalzinho que chega lá à casa já não é o mesmo vegetal que chegava há 40 anos atrás e há 50. Claro. Então há essa dificuldade, não é? Então eu acho que o bom é inimigo do ótimo, não é? E se nós fizermos aquilo que nos dá o bom, já estamos a fazer imenso pela nossa saúde. Porque a pessoa às vezes pensa assim, ok, não consigo comer o ovo da galinha biológica, então olha, vou comer mesmo uma bolacha. Não, é que entre o ovo da galinha biológico e a bolacha processada, que só tem farinha, açúcar e gordura trans e sal, há o ovo de gaiola, que não é tão rico como o biológico, mas que ainda assim é o ovo, ainda assim tem os minerais. Portanto, eu vou comer a comida que me é possível ter. Eu não tenho dinheiro para peixe do mar. Ok? Posso comer peixe de viveiro. É melhor do que não comer peixe nenhum. Não é? Do ponto de vista nutricional, é melhor do que não comer peixe nenhum. Depois vou fazendo uma medida, pelo menos uma vez por ano, de como é que estão os meus nutrientes, como é que estão portanto, os meus minerais no corpo, as minhas vitaminas e as minhas hormonas. E quando for caso disso, o médico especialista indica, olha, vamos fazer aqui uma harmonização. Se for possível por via de reforço de algum alimento, está perfeito, se não, de algum suplemento. Agora, nunca fazer isso por iniciativa própria, isso não. Tu usas na tua alimentação, baseias a tua alimentação em produtos biológicos, orgânicos? Ou... Olha, alguma coisa sim, mas não uso... Imagina, vou a um supermercado comum, não é? E vou comprar vegetais. Se eu vejo que há ali cenouras biológicas, eu como cenouras biológicas, mas se não houver biológico, eu como das outras, não é? Ou seja, eu não vou a mercados biológicos específicos, eu não vou a lojas só de produto biológico, até porque, enfim, não quero estar aqui a levantar muita onda sobre isso, mas também há muita fraude e muita máfia nesse campo do biológico, não é? E, portanto, das duas uma, ou tu vais ao quintal do teu pai e sabes que é realmente biológico, porque sabes o que é que ele lá pôs, ou então, às vezes,
tu pagas 3 vezes mais por um biológico, eu pergunto-me se aquilo tem 3 vezes mais nutrientes, tá? Mas volto a dizer, se eu tiver à disposição, compro, mesmo pagando mais, compro. Mas não vou mudar de supermercado, ou não vou a um supermercado específico só para comprar biológico. Lá está, porque eu trabalho para o bom ou para o muito bom. Eu não trabalho para o ideal nem para o perfeito. Por isso... Vou-te colocar aqui outra questão assim um bocadinho mais solta, Claro. que é o leite. O que é que tu achas do leite? Então, nós... Leite de vaca, neste caso. Sim. Para mim leite é leite, mas leite de vaca. Sim. Nós, seres humanos, só precisamos de leite até ao momento em que temos dentes, ou enquanto não temos dentes. Mais ou menos até aos 6 meses, 7 meses, não é? E precisamos é do leite da nossa mãe, não é do leite de vaca. O leite de vaca é para o bezerro. Tem uma quantidade de caseína muito superior, que é a proteína, uma proteína do leite, tem uma quantidade de caseína muito superior àquela que tem o leite materno. Portanto, é uma quantidade para um recém-nascido bezerro, que é muito maior do que o recém-nascido humano, não é? Pronto. E a partir daí não precisamos de todo. O único benefício que o leite pode ter do ponto de vista nutricional é a gordura, que é aquilo que normalmente lhe tiram, sob a alegação de que a gordura faz mal. Portanto, aquela bebida, como diz uma pessoa que eu sigo nesta área, aquele excremento de vaca, mas ela também tem uma visão assim um bocado, pronto, escatológica da coisa. Então, se tiveres alguém como eu, que adora beber leite, mas que sente que o leite... Bem, o meu caso é particular, mas se tiveres uma pessoa que gosta de leite e te pergunta se pode beber leite, tu não recomendas? Eu digo assim, poder pode tudo. Até porque eu gosto muito da perspectiva de eu dou a informação, mas o senhor ou a senhora faz o que quiser com a informação. Porque eu não passo planos alimentares, nem digo pode, não pode, proibido, permitido. Nós podemos tudo. Só que cada um depois escolhe. É aqui que entra a perspectiva do coaching. Cada um escolhe aquilo que está preparado para fazer, que tem controle emocional para fazer, que quer fazer, porque cada um é adulto e responsável. Entra aqui o livre-arbítrio. O meu papel é dizer assim, olha, o leite é um alimento que não lhe traz nada que outros alimentos não lhe possam trazer. Tem a lactose, é verdade, que é um açúcar, é mais um carboidrato, mais uma fonte de carboidrato, que muitos adultos já não conseguem metabolizar porque perderam a enzima lactase, que faz a separação da glicose com a galactose, não é? Mas o problema do leite principal nem é a lactose, é a caseína. A caseína, a tal proteína presente, que inflama o intestino, aumenta a permeabilidade do intestino. O intestino é como se fosse, passo a comparação, uma rede com buracos muito fininhos para que os nutrientes entrem para a corrente sanguínea, só aqueles que devem passar, não é? E o que a caseína faz, como o glúten e o açúcar, portanto, essas coisas inflamatórias, o que faz é aumentar o tamanho desses buraquinhos do intestino, deixando passar para a corrente sanguínea coisas que não deveriam passar, dejetos que deviam de sair nas fezes, etc. E o que acontece depois é que a pessoa desenvolve doenças inflamatórias, autoimunes, diversas, e não percebe porquê. Claro, porque o intestino está permeável à entrada de bactérias, restos da digestão que deviam de sair para as fezes e que entram para a corrente sanguínea. E então, depois, dependendo da vulnerabilidade do organismo, vem aquela enxaqueca que eu não percebo porquê, quando bebo leite ou quando como algum produto lácteo, vem a rinites, os problemas pulmonares, vêm os problemas de artrite reumatoide, vêm as psoríases. Psoríase é leite e glúten, não é? O dermatologista manda pôr cremes na pele. Não, deixe comigo leite e glúten, passa a psoríase. O lúpus, pronto, e todas os problemas de tiroide. Dependendo Então, depois... temos alguém lá em casa, salvo seja, onde estiver, pode ser no carro, sim. pode ser no carro, pode ser na praia, a dizer assim, olha-me agora esta, está-me a dizer que o meu lúpus, eu estou a dizer isto a sorrir, mas não é de todo a menosprezar, é só aqui um bocadinho aquela ponte. Então está agora aqui a Isabela a dizer-me que a artrite reumatoide, lúpus, que está relacionado com o leitinho e a alimentação. Pois está.
E a pessoa que me contacte, isabelvitorino@gmail.com, e que me contacte e eu mostro os estudos. Isso aí é quantos quiserem. E para além dos estudos, eu agora vou ser aqui um bocadinho o advogado do diabo. Para além dos estudos, tu sentes que a tua prática clínica reforça o que esses estudos referem? Claro que sim, claro que sim. Quando tu tens uma pessoa, olha, até, nem te vou falar da prática clínica, vou-te falar de um caso pessoal. A minha irmã. Minha irmã tem uma doença inflamatória crónica, não é? No seguimento de um acidente que teve, em que gerou aqui uma lesão na zona entre o pescoço e a clavícula, e já foi operada, já sofreu todo o tipo de intervenções, toma as medicações mais fortíssimas que tu possas imaginar, ou tomava, e sempre com crises de dor, crises de enxaqueca, tinha muita dor local e depois mal-estar generalizado, não é? Portanto, inflamação generalizada. E o médico dizia-lhe, olha, você já está a tomar as drogas mais fortes que há, portanto, se já foi operada, já não há mais nada a fazer. E eu andei para aí, agora não te quero mentir, pá, não sei se 2 anos a falar-lhe nisto, olha, o glúten, ela comia tudo, as farinhas, aliás, ela gosta muito de cozinhar, é uma excelente cozinheira, fazia todo o tipo até o pão ela fazia, as pizzas, ela fazia tudo em casa, né? Tudo leva farinha, tudo. Olha o glúten. Mas isto é um mal-estar. Sim, ok, é um mal-estar gerado por esse episódio, mas quanto mais tu inflamares o teu corpo com substâncias como açúcar, glúten e caseína, mais episódios de dor vais ter, não é? Bom, resumo da ópera. Ela andou para aí, santos da casa não fazem milagres, a gente já sabe isso. Andou para aí 2 anos a ouvir-me, mas a dizer, está bem, já te atendo. Até que num célebre janeiro, eu acho que estamos em 2021, salvo erro, foi em 2019, que ela diz, ok, resolução de ano novo. Eu disse assim, experimenta um mês, ok? Experimentas um mês. Tu não perdes nada, nutricionalmente não ficas mais pobre do ponto de vista nutricional se deixares de comer farinhas, açúcar, portanto, essas coisas, não é? Farinhas com glúten, açúcar de mesa, açúcar branco refinado ou qualquer outra forma de açúcar e caseína, ok? Consegues ir buscar os nutrientes, outras coisas. Fazes um mês de experiência. Se tu não vires melhoria nenhuma, continuas a comer normalmente, mas permite-te a experiência. Olha, até hoje, cortou essas coisas todas, tem um episódio ou outro de crise, mas não só a crise não é tão aguda, como é muito mais espaçada. Tem graça porque ela, o ano passado, com esta história da pandemia estou um bocado perdida nas datas, mas eu creio que foi no verão do ano passado que ela participou num workshop meu, desses workshops online que eu faço, e depois no final do workshop, por iniciativa dela, porque podíamos ter combinado alguma coisa, mas não, foi pela iniciativa dela, eu disse, olha, é verdade, eu pratico já a alimentação low carb há muito tempo, tenho esta doença assim, este problema assim, o meu histórico é este, e a verdade é que eu melhorei, neste ano e meio, melhorei imenso, do ponto de vista das crises, da regularidade das crises e da intensidade das crises. Pronto, isto é só um exemplo, não é? Sim. Um exemplo. Mas é importante. De como a pessoa pode não ver a doença totalmente revertida, mas diminuir a intensidade. Claro que sim, e a regularidade das crises. Muito bem. Isabela, então estamos aqui nos minutos finais do podcast. Agora ia-te só pedir para me dizeres o que é que eu vou almoçar. O que é que eu almoço? Porque eu não tomei um pequeno almoço, estou de jejum. E estou em jejum e queria que me dissesses. Olha, então tens toda a... Mas estou a falar a sério, hein? Eu estou-me a rir, mas... Sim, eu sei, porque já tinhas dito há pouco que estavas em jejum. E eu também estou. Então, tu deves comer coisas que não te levem a insulina, porque agora tens os níveis de insulina baixinhos. O teu corpo está... a tua última refeição foi o jantar de ontem? Sim. Pronto, então o teu corpo já gastou a glicose que tu ingeriste na última refeição e agora já está a viver de glicogénio presente nos músculos e no fígado e, quiçás, e isto aqui já é a individualidade metabólica de cada pessoa, já estás a usar um bocadinho de corpos cetónicos, que são produtos que é quando o corpo começa a ir à nossa gordura acumulada, transforma essa gordura em corpos cetónicos e alimenta-se desse substrato, muito melhor do que de glicose. O corpo gosta muito mais de corpos cetónicos do que de glicose até.
Por isso é que a gente pode viver literalmente sem qualquer carboidrato, sem qualquer glicose. Então, o que é que tu deves comer para te manter esse estado de harmonia metabólica, não é? De harmonia metabólica. Carnes, peixes, os alimentos mais densamente nutritivos são estes, não é? Carnes, peixes, ovos, frutos do mar. Isto é onde tu tens maior quantidade de nutrientes por metro quadrado, ou por centímetro quadrado, estás a ver? E deve ser, no outro dia falava com um amigo e também especialista nestas áreas, e eu dizia assim, olha, eu como plantas e bichos, e ele diz, não, eu como bichos e plantas. Ou seja, o foco dele é na proteína, exatamente por causa de ser um macronutriente tão importante para todas as funções de restauro e reparo do teu corpo. E depois acompanhas com vegetais, como tu quiseres, cozidos, salteados no forno, crus, como tu quiseres, estofados, saladas, tá? Mas garante, se não ficas bem com o bife, comes 2. Porque é comer para saciar, não é para comer para andar com fome, é comer para saciar. Não ficas bem com uma posta de peixe, comes 2 ou 3. Não ficas bem com um prato de carne e de peixe e ovos com legumes, comes 2 pratos. É saciar. Saciar é diferente de enfartar. Enfartar é quase ficar a vomitar, não é? Não. Ficares com o estômago, confortável que eu estou mesmo bem, não quero mais. E aguentas sem problema nenhum até ao jantar. Se quiseres uma sobremesa, comes uma peça de fruta. Se não quiseres, não precisas dela. Porque já tens esses mesmos nutrientes na carne, no peixe e nos legumes. E até ao jantar posso ir, sei lá, uns frutos secos ou só janto? Esse é outro péssimo hábito que as pessoas têm hoje, que é o de andar a picar a toda a hora. Não é? Tipo galinhas, permite-me a brincadeira. Não é? Nós não fomos feitos para picar. Se tu tiveres fome à meia da tarde, é porque não fizeste uma refeição saciante ao almoço. Porque, repara, entre o almoço, são 2 da tarde agora, se tu às 5 tiveres fome, é porque não comeste de forma saciante. Ou comeste pouca quantidade, ou comeste coisas que te estimularam a insulina e que dão fome às 5 da tarde. Estás a ver? Isto é, ou comeste bem ou comeste mal. Ou comeste bem ou comeste mal, tal e tal. Nem então, tanto pela quantidade, mas sim pela qualidade. Exatamente. Uma pessoa que come uma refeição saciante fica 6, 7 horas na boa, sem fome, até à próxima refeição. Portanto, se tu tiveres necessidade de uns frutos secos, ou comeste pouca quantidade, ou comeste coisas que te estimularam, carboidratos que te estimularam a insulina e que dão fome às 5 da tarde para os frutos secos. E esse na boa que tu referes sem comer durante 6 horas é saudável, não é? Perfeitamente saudável. Deves ir bebendo líquidos, água, o teu chá, um café ou outro, também não é preciso estar a dar na cafeína a toda a hora, né? São entradas de café, não é preciso 2, 3 cafés por dia, para quem gosta, etc. E vais bebendo a tua água, porque nesse jejum que ocorre entre o almoço e o jantar, o teu corpo vai metabolizar esses alimentos e vai limpar também, vai ter operações de reparo e restauro, e deves usar a água para ajudar a limpar. E a refeição? Chá, água, sumo, já disseste que não? Sim, olha, aquilo que eu conheço e aquilo que eu pratico é de, por norma, não beber à refeição. Não é? Porque quando tu começas a comer, o estômago produz uma série de ácidos gástricos, não é? Para digerir o pH do estômago, como sabes, é muito ácido, produz muitos... Então, se comeres proteína, né, a proteína precisa de sucos gástricos muito, muito ácidos para digerir bem a proteína, aqueles aminoácidos todos. E a água, os líquidos em geral, ajudam a diluir esses sucos gástricos. Então, tens um estômago cheio de água, em que aqueles sucos gástricos, a concentração já não é tão eficaz, está diluída na água. Eu bebo, na maior parte do tempo, eu bebo água entre as refeições, por exemplo, eu estou aqui a falar contigo e estou com um jarrinho, vou bebendo entre as refeições. Nas refeições, a não ser que seja uma refeição especial, com o tal copinho de vinho para a celebração, mas normalmente não bebo. Mas enfim, se a pessoa quiser beber, beba um bocadinho de água, mas não litradas, não é? Uns 100 mililitros, vá. Não essas litradas de água, como às vezes se vê, refrigerantes e isso tudo. Muito bem. Estou a adorar estar a falar contigo. Obrigada. Não, isto não é para ficar bonito no podcast, é mesmo porque está a ser interessante. Isabela, então, como o nosso tempo está a esgotar-se, eu gostava que tu, se fizer sentido para ti, gostava que fizesses aqui algumas
recomendações finais para a promoção da saúde e bem-estar. E bem-estar. Ok. Então, eu recomendo sempre que a pessoa respeite a sua individualidade metabólica e procure um acompanhamento personalizado, mas ainda assim tudo aquilo que eu vou dizer beneficia qualquer pessoa de uma maneira geral, não é? Então, nós fomos feitos para comer comida de verdade, da mãe natureza, tá? Ok, isto vem da árvore, é comida de verdade. Isto vem da terra, é comida de verdade. Isto vem do mar, é comida de verdade. Isto vem da secção de carnes do talho, é comida de verdade. Porque se vier da parte dos chouriços, fiambres, já não é comida de verdade. Estão a ver? Já é uma comida processada. Ok, então, privilegiar na maior parte do tempo, na maior parte das refeições, comida de verdade, processamento mínimo. É preciso distinguir níveis de processamento. Quando eu como uma maçã, esse produto não tem processado, ele vem diretamente, não tem processamento, ele vem diretamente da mãe natureza. Quando eu como azeite, esse produto tem, esse alimento tem um processamento mínimo, né? A indústria o que é que lhe fez? Espremeu a azeitona e ela deu azeite. Portanto, é um processamento mínimo, entra neste conceito de comida de verdade. Mas se eu como uma bolacha, ele já é um fiambre, ele é um produto já altamente processado, altamente refinado. Isso já não é alimento, isso já é substância comestível. Depois termos uma frequência alimentar baixa, contrariamente à recomendação vigente, coma 6 a 8 vezes por dia, não, coma 1 a 2, máximo 3 vezes por dia. Não é? Para uma pessoa que vem de 6, passar para 3 já é um grande upgrade, e para uma pessoa que já está em 3, passar para 1 é excelente. O mínimo, frequência alimentar baixa. Depois, eu antes dizia evitar, mas eu acho que já deixei esse politicamente correto, que é não coma açúcar, farinha, óleo e já agora álcool, está bem? Açúcar, farinha, óleos vegetais, inflamatórios até à quinta casa, não é? Não coma. Estás-me a estragar a minha sobremesa, não sei se sabes. Eu estava a pensar ir aqui ao lado, tenho aqueles hambúrgueres bons e no final um geladinho com o hambúrguer está tudo bem. Pois. Com o hambúrguer está tudo bem, é carne. Ainda não inventaram a carne em laboratório, portanto, estamos perto disso, mas para já ainda é carne, ainda é comida da mãe natureza, portanto, com o hambúrguer está tudo bem. O problema é mesmo garantir bons níveis de hidratação. Eu não recomendo 2 litros, 3 litros, 4 litros. O indicador é a urina. É a nossa urina. Quando ela está clarinha, significa que eu estou bem hidratado. Não faz sentido recomendar a mesma quantidade de água para toda a gente, se eu tenho 1,90 m ou 1,50 m, se eu pratico exercício ou não, se eu estou num país quente ou num país frio. Portanto, a urina é que deve dizer. O jejum, não é? Garantir, mesmo que eu esteja no peso ideal, fazer alguns períodos de jejum, e é tão fácil fazer 16, 18 horas de jejum, jantar num dia e almoçar no dia seguinte, como nós estamos a fazer, é tão fácil, e isto já dá um boost ao corpo, já dá ali uma oportunidade dele se limpar, dele se reorganizar, não é? Aspectos como o sono, nós podemos dormir 8 horas das 2 da manhã às 10 da manhã, ou podemos dormir 8 horas das 10 da noite às 6 da manhã, não é a mesma coisa. Do ponto de vista hormonal, metabólico, não é a mesma coisa, tá? Então, ir para a cama o quanto antes, com o escurecer, nós aí a partir das 4 da tarde, mais coisa, menos coisa, deixamos de produzir tanta serotonina e produzimos a melatonina, que é para nos preparar, uma hormona que nos prepara para adormecer. Então, depois eu devo respeitar, né? Começar a apagar as luzes, não ter só luzes de presença em casa. Eu sei que dizer às pessoas para não usarem telas, computadores e telemóveis é difícil, eu própria tenho dificuldade de largar as telas pelas 8, 9 da noite, que é o que devíamos fazer, eu tenho, mas pelo menos minimizar luzes, pôr os ecrãs do telemóvel no mínimo de luz, para não estimular demasiado a nossa pineal, não é? E para não inibir a produção da melatonina. Irmos para a cama, não é? Irmos para a cama mesmo às vezes quando não estamos ainda podres de sono, irmos para a cama pelas 9 e tal, 10 da noite, o sono vem, e aquela noite até às 6 da manhã, como ainda aconteceu esta noite que passou, é um sono completamente reparador do que se for um sono durante o dia ou ali das 2 da manhã às 10, embora possam ser as mesmas horas. Depois, algum movimento. Nós não fomos feitos para estar sentados o dia todo. Eu própria é esse desafio que tenho, porque a minha atividade também implica estar muitas horas sentada. Então, introduzir movimento no nosso dia-a-dia, nem que seja a limpar a casa,
temos de distinguir entre exercício físico estruturado em ginásio ou atividade física. E atividade física pode ser qualquer coisa. Pode ser ir ao supermercado a pé, carregar as compras da vizinha, sei lá, qualquer coisa assim, não é? Uhum. A gestão do stress também. Nós sabemos que muitos problemas de excesso de comida e comida aditiva, comida processada, tem a ver com questões emocionais. A pessoa está cheia de stress, ansiosa, deprimida, angustiada, preocupada. Há muita fome emocional. A pessoa come as suas emoções sob a forma de comida, não é? Então eu nunca vou, ou dificilmente vou ter saúde e ser magra se eu não fizer uma gestão equilibrada do meu stress. E, nomeadamente, a partir de uma coisa que ambos conhecemos e praticamos há muitos anos, que é a meditação, não é? Das formas mais... a meditação, como sabemos, não serve só para relaxar, para diminuir o stress, serve para transformar-nos como pessoas, mas aquelas pessoas que praticam meditação já só para diminuir o stress já é um excelente benefício, não é? E claro, apanhar sol, apanhar vitamina D, para termos vitamina D, e contacto com a natureza, nem que seja andar descalço. Então todos estes fatores em conjunto fazem 95% da nossa saúde. Depois o resto, claro, também a genética conta ali qualquer coisa, mas... Estava a pensar nisso. Estava a pensar na genética, depois faz o resto, não é? Então, a gente tem que ver que a genética dá o seu contributo, mas a epigenética que faz a diferença. No fundo, para parafrasear um autor que eu gosto muito, a genética aperta a arma, mas a epigenética é que dispara. A genética carrega a arma, mas a epigenética é que dispara o gatilho e dá o tiro. Portanto, a epigenética tem os hábitos. Quando eu digo epigenética, eu quero falar os meus hábitos de vida diários e reiterados fazem toda a diferença. Pode fazer com que eu, por exemplo, que até posso ter um gene que me predispõe, que me aumenta a probabilidade de eu ter Alzheimer, nunca vir a desenvolver Alzheimer. E pode acontecer que uma pessoa que não tenha gene nenhum, predisposição genética nenhuma para desenvolver Alzheimer, desenvolva. É tão simples quanto isto. Sim. Bom, isto de pensar é uma chatice. Estavas a falar nisso, eu já estava a pensar aqui em várias questões, mas como estamos no final, mas só fazer um apontamentozinho final, que é de facto as pessoas dizerem que o meu pai já tinha esta doença, isto é genético. E a maior parte das vezes não tem nada a ver com questão genética, não é? Uhum. Até porque depois comeram na mesma mesa durante muitos anos e têm os mesmos hábitos. Exato. Nós não somos nihilistas ao ponto de dizer assim, a genética não conta para nada. Não. A genética tem a sua influência em termos de predisposição. Agora, se eu mudar os meus hábitos, se eu tiver hábitos completamente diferentes daqueles que eram os hábitos dos meus pais, eu posso nunca desenvolver essas doenças, ou posso desenvolvê-las em menor grau, and so on and so on. Muito bem. Isabel, adorei. Dizer só assim que a genética entra naquilo que eu chamo de desculpability. As pessoas arranjam desculpas para permanecerem infelizes, mas na sua zona de conforto, a comer o que lhes apetece. E, portanto, usam a genética, eu sou assim porque a minha mãe e o meu pai também eram. Desculpability, autoengano. Vamos embora, vamos nos despedir. Muito bem. Então, Isabel, adorei. A série foi... Obrigada também. Eu nem contei aqui o tempo que nós tivemos, mas foi seguramente 1h30 à vontade, acho eu. Ah, sério? Eu acho que sim. Tínhamos falado em 45 minutos, não foi? 45 minutos, a 1h15 mais ou menos, mas eu acho que fluiu bem, eu adorei. Foi o teu conhecimento foi muito bom, eu gostei. Espero que quem nos ouvir também acho que sim. Uhum. E a pandemia em termos de saúde vai continuar. Eu espero que nós possamos voltar aqui os dois, eventualmente presencialmente, para falarmos de outros temas, porque eu acho que eu tenho aqui uma folha toda escrita com ideias. Eu acho que sim. Eu acho que podemos nos encontrar aqui brevemente. Com certeza. Terei todo o gosto. Olha, Tiago, eu é que agradeço a oportunidade. Agradeço também o interesse das pessoas que nos possam ouvir. E se alguém quiser alguma informação adicional sobre coisas que eu disse, muitas delas polémicas, eu sei, que vão contra o mainstream, por favor, enviem-me um e-mail, isabelvitorino@gmail.com. Tenho todo o gosto de esclarecer, de enviar estudos. E se me quiserem seguir nas redes sociais, encontram-me nas redes todas por Isabel Vitorino. E já está. Foi um gosto enorme estar aqui. Boa, perfeito.
Então, até uma próxima. Pandemia em tempos de saúde. Esperamos por vocês no próximo episódio.